Um ano de trabalho à frente do Flamengo. É isso mesmo. Felipe Luiz completa hoje 12 meses no comando técnico do clube. Nesse período, muita coisa aconteceu. O que parecia ser apenas uma transição natural de ex-jogador para treinador se tornou, aos poucos, um projeto mais sólido, mais consistente, que vem ganhando corpo e credibilidade dentro do futebol brasileiro. Afinal, quantos técnicos conseguem completar um ano no Flamengo, ainda mais nos tempos atuais, em que a pressão é gigantesca e os resultados são cobrados em cima da hora? Pois é, Felipe Luiz conseguiu. Mas será que o torcedor rubro-negro está satisfeito com esse primeiro ano de trabalho? A trajetória dele é, no mínimo, curiosa. Ele pendurou as chuteiras como jogador do próprio Flamengo, foi direto trabalhar com a base, assumiu o sub-17, depois o sub-20, conquistou um título mundial com a molecada e, após a demissão de Tite, foi alçado ao time principal. Tudo isso num espaço de tempo curto, mas que mostrou o quanto o clube acreditava nele. Agora, depois de um ano, o que fica é uma avaliação que precisa ser feita com calma. O Flamengo de Felipe Luiz é um time que evoluiu? Ou ainda está devendo? Enquanto isso, nos bastidores, o clima esquentou. A diretoria rubro-negra foi pega de surpresa pela reação dos outros clubes da Libra, a liga que organiza os interesses comerciais de parte dos times do futebol brasileiro. O motivo? A decisão do Flamengo de ir à justiça para bloquear uma parte da grana da televisão, estamos falando de 77 milhões de reais que seriam distribuídos entre os clubes da liga, mas que agora estão depositados em juízo por decisão judicial. O Flamengo tomou essa atitude porque não concorda com a forma como o dinheiro está sendo dividido. Segundo a diretoria, o modelo aprovado anteriormente é injusto e prejudica o clube financeiramente. A ideia do Flamengo era simples, já que não houve acordo para rever o rateio, que a grana ficasse retida até que todos se sentassem novamente à mesa para discutir um novo formato. Mas os outros clubes não gostaram nada disso. Reclamaram, se disseram prejudicados e pressionaram nos bastidores. A resposta do Flamengo? Direta e reta: quando a gente tenta fazer parte do grupo, a gente se dá mal. Em outras palavras, o clube relembra situações do passado em que se uniu ao coletivo e saiu perdendo. O exemplo mais citado, claro, é o famigerado Campeonato Brasileiro de 87. Na época, o Flamengo, junto com o Clube dos 13, optou por não disputar a final contra o Sport. O resultado disso foi uma briga judicial que se arrasta até hoje. E quem mais saiu queimado? O Flamengo. Outro exemplo recente, segundo essa visão da diretoria, foi a briga contra a CBF por conta da mudança no calendário do futebol brasileiro. O Flamengo se sentiu lesado, bateu de frente, e mesmo outros clubes que também foram prejudicados, como o Palmeiras, preferiram não comprar essa briga. No final das contas, o Flamengo ficou sozinho. Por isso, agora, a postura é diferente. Se o contrato é ruim para o clube, ele vai defender seus próprios interesses. E pronto. Essa é a lógica que vem sendo adotada nos corredores da Gávea. A diretoria acredita que não pode mais aceitar ser passada para trás em nome de uma suposta unidade que, no fim, nunca se concretiza. Agora, enquanto tudo isso acontece fora de campo, dentro dele, o Flamengo se prepara para o próximo compromisso, um duelo importante contra o Botafogo, e a novidade é que Gabigol está de volta. Depois de cumprir suspensão, o atacante fica à disposição do técnico Leonardo Jardim e deve ser relacionado para a partida de quinta-feira no Maracanã. E isso é mais uma movimentação que esquenta ainda mais o noticiário do Flamengo nos últimos dias, porque o nome de Gabigol voltou a circular no mercado. Sim, parece que tem gente de olho nele, inclusive um velho conhecido da torcida rubro-negra. Jorge Sampaoli, atualmente no comando do Atlético Mineiro, teria indicado 2 nomes para reforçar o elenco do Galo na próxima janela de transferências. E adivinha quem são? Alan, volante que hoje veste a camisa do Flamengo, e o próprio Gabigol. Segundo informações que circularam na imprensa, Sampaoli já teria feito esse pedido à diretoria do clube mineiro e quer contar com os 2 jogadores para a temporada que vem. E o mais curioso é o seguinte: os 2 foram pedidos anteriores do próprio Sampaoli no passado. No caso do Alan, o roteiro é quase cômico. Quando o Sampaoli estava no Atlético Mineiro, Alan era jogador do clube.
Depois, Sampaoli foi para o Flamengo e fez de tudo para que a diretoria rubro-negra contratasse o volante. Insistiu, pediu, pressionou, até que finalmente o Flamengo conseguiu tirá-lo do Galo. Agora, anos depois, Sampaoli está de volta ao Atlético e quer levar Alan de volta para Belo Horizonte. É como se ele estivesse tentando corrigir o próprio quebra-cabeça tático, juntando as peças que ele conhece bem. A situação de Alan no Flamengo também ajuda nesse contexto. Desde que chegou, ele nunca conseguiu se firmar de verdade. Lesões, concorrência forte no meio de campo e uma certa oscilação no desempenho colocaram o jogador em uma zona de incerteza. Ele até teve algumas boas atuações, mas não entregou o que o torcedor esperava. Por isso, se chegar uma proposta razoável do Atlético, não seria absurdo imaginar que o Flamengo aceite negociar. O clube não quer empilhar folha salarial com jogadores que não estão sendo aproveitados. Já o caso de Gabigol é mais delicado. Mesmo em meio a uma temporada difícil, com queda de rendimento e muitos questionamentos, ele ainda é um nome pesado no elenco, uma figura simbólica no clube. E a reação dele às especulações mostra que ele não está nem um pouco interessado nessa possível transferência. Ontem mesmo, o atacante postou uma imagem nas redes sociais com uma provocação ao Atlético Mineiro. A foto era dele, com uma bandeira gigante do Cruzeiro nas mãos e o mascote do time celeste ao fundo, segurando uma galinha na boca. Uma referência clara à rivalidade entre Cruzeiro e Atlético e, provavelmente, uma forma de dizer, não contem comigo pra isso aí. Essa postagem caiu como uma bomba nas redes. A torcida, claro, foi à loucura. De um lado, rubro-negros comemorando a fidelidade de Gabigol ao clube e a sua história. Do outro, atleticanos irritados com a provocação. Mas, além da zoeira, o que fica é o recado: Gabigol dificilmente aceitaria vestir a camisa do Atlético Mineiro. Não só por causa da rivalidade com o Cruzeiro, mas também por tudo que ele construiu no Flamengo. Ele pode até sair do clube um dia, mas se depender dele, não será para um rival direto, muito menos para um clube que ele já ironizou publicamente. Voltando ao Sampaoli, é curioso observar como ele tem um estilo muito peculiar de trabalhar. Toda vez que assume um clube, a primeira coisa que faz é pedir reforços. Ele não espera, não analisa com calma, já chega querendo mudar o elenco, trazer gente nova. Foi assim no Santos, no Atlético, no Flamengo e agora de novo no Galo. Reforço, reforço, reforço. E ele tem suas convicções, seus jogadores de confiança. Alan é claramente um deles. E, pelo jeito, Gabigol também estaria nessa lista, mesmo com todas as polêmicas recentes envolvendo o atacante. O que resta agora é aguardar os próximos capítulos dessa história. O Flamengo vive um momento intenso, dentro e fora de campo. Tem jogo importante se aproximando, tem bastidores fervendo, tem diretoria em pé de guerra com a Libra, tem técnico completando um ano de trabalho e tem jogador com um futuro indefinido. É o tipo de ambiente que, se mal administrado, pode desandar. Mas se bem conduzido, pode ser a faísca para uma arrancada na temporada. Vamos ver como o clube vai se posicionar nas próximas semanas. E essa possível ida do Alan para o Atlético Mineiro já levanta questionamentos dentro do próprio Flamengo. A torcida olha para a situação e se pergunta: vale a pena manter um jogador que ainda não rendeu o esperado ou é melhor abrir espaço no elenco e até aliviar a folha salarial? Ainda mais agora, com a janela de transferências se aproximando, o clube precisa tomar decisões estratégicas. Não dá mais para apostar em nomes apenas pela expectativa. A realidade dentro de campo tem que falar mais alto. E o Alan, que chegou com certo prestígio e empolgação por já ter trabalhado com Sampaoli, nunca conseguiu repetir o nível de atuação que apresentou no Atlético. No Flamengo, ele virou uma opção de banco. Um reserva de luxo que, até aqui, não justificou o investimento feito. Por isso, se o Atlético formalizar uma proposta concreta, a tendência é que a negociação avance. O Flamengo não vai fazer jogo duro por um jogador que hoje não é essencial no esquema de Felipe Luís. Além disso, há uma movimentação interna para dar mais espaço a jogadores formados na base. O clube já vem valorizando jovens talentos e entende que, em algumas posições, é possível apostar nesses atletas ao invés de buscar nomes caros no mercado.
Isso também faz parte do processo de reformulação que o clube vive desde a saída de Tite e a efetivação de Felipe Luiz. E por falar em reformulação, o Flamengo também vem repensando sua postura nos bastidores. A forma como o clube agiu na questão da Libra não foi apenas uma resposta técnica ou jurídica, mas uma mudança de comportamento. O Flamengo deixou claro que, quando se sentir prejudicado, vai agir por conta própria, mesmo que isso desagrade os demais clubes. A diretoria entendeu que não dá mais para aceitar acordos que trazem prejuízo ao clube apenas para manter uma imagem de união. O discurso é direto: se os outros clubes não querem dialogar, o Flamengo vai para a justiça e garante os seus direitos. E foi exatamente isso que aconteceu agora. A decisão de bloquear os valores que seriam pagos pela televisão foi um recado claro. Ou todo mundo senta para conversar, ou o clube vai proteger os seus interesses no tapetão. A reação dos demais clubes, cheia de críticas e notas oficiais, só mostra que o movimento mexeu com o vespeiro. E tem mais. Nos corredores da Gávea, existe a sensação de que o Flamengo, por ser um clube financeiramente mais forte, acaba sempre sendo visto como vilão. Quando bate de frente, dizem que é arrogância. Quando tenta compor, dizem que está querendo dominar tudo. Então a leitura feita internamente é a seguinte: já que vão criticar de qualquer jeito, o melhor é fazer o que for melhor para o Flamengo. E ponto final. E é com essa cabeça que a diretoria vem conduzindo suas últimas decisões, tanto no campo político quanto no esportivo. Enquanto isso, Felipe Luiz segue tentando dar sua cara ao time. Nesse primeiro ano, o técnico apostou em um estilo de jogo mais equilibrado, tentando encontrar o ponto certo entre um time propositivo e uma equipe que sabe se proteger. É verdade que ainda existem oscilações. Em alguns jogos, o Flamengo mostra força e controle da partida. Em outros, o time parece desligado, errando passes bobos e se complicando contra adversários teoricamente mais fracos. Mas também é verdade que há evolução em alguns setores. A defesa, por exemplo, vem mostrando mais segurança, e isso passa diretamente pelo trabalho do técnico. Felipe Luiz, que viveu boa parte da sua carreira como lateral esquerdo de marcação e leitura tática, está conseguindo implementar esses conceitos no time. Só que o torcedor quer mais. Quer ver um Flamengo agressivo, dominante, aquele que impõe seu jogo do início ao fim. E é aí que entra a cobrança. Completar um ano no cargo é um feito e tanto, mas também vem junto com o peso da expectativa. A torcida rubro-negra é exigente, acostumada a grandes títulos e atuações marcantes. Por isso, esse novo ano de Felipe Luiz à frente do time precisa ser acompanhado de resultados. O tempo da adaptação passou. Agora é hora de mostrar que o projeto vai além da promessa. E dentro desse cenário, nomes como Gabigol ainda carregam muito peso. Mesmo em má fase, ele continua sendo um ídolo. E isso não se compra. É história construída. Gols decisivos, títulos importantes, identificação com a torcida. É por isso que, mesmo sendo um jogador que hoje vive um momento técnico instável, seu nome ainda movimenta o mercado e causa barulho toda vez que aparece em especulação. E não é à toa que o próprio Sampaoli ainda insiste no nome dele. É um técnico que, apesar de suas polêmicas, reconhece o valor de jogadores que sabem decidir. E Gabigol, querendo ou não, tem esse perfil. Só que o momento é diferente. A relação de Gabigol com o Flamengo passou por turbulências nos últimos meses. Entre punições, discussões internas e críticas vindas das arquibancadas, o atacante precisou lidar com um cenário que nunca tinha enfrentado desde que chegou ao clube. Acostumado a ser tratado como referência absoluta, viu seu protagonismo ser colocado em xeque. Mas mesmo assim, ele continua com respaldo de parte da torcida, principalmente daqueles que ainda enxergam nele uma peça importante para decisões futuras. Ainda mais agora, com o retorno aos gramados após suspensão, ele tem uma nova oportunidade de mostrar que ainda pode ser útil. É um momento chave da temporada, e qualquer bom desempenho pode mudar o rumo da sua trajetória. Só que, do outro lado, a diretoria também precisa pensar racionalmente. O contrato de Gabigol está perto do fim e ainda não houve uma definição clara sobre renovação. Se uma proposta interessante aparecer, será que o clube vai segurar? E mais,
Será que o próprio Gabigol vai querer continuar? Ele sempre mostrou muito carinho pelo Flamengo, mas também já deu sinais de que quer se sentir valorizado. E esse é um ponto que pode pesar numa eventual negociação futura. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol brasileiro, o que parecia ser apenas mais um sussurro começa a ganhar corpo e provocar agitação entre torcedores e comentaristas. Pedro, estrela do Ultimato, provocou um verdadeiro alvoroço ao soltar uma declaração que já dá o que falar: se ele vir para o Flamengo é porque não precisa de mim. A frase, carregada de ironia e mistério, deixa claro que há muito mais em jogo do que simples especulação de mercado. Segundo fontes próximas ao atacante, o comentário não foi apenas uma provocação aleatória, mas sim um recado indireto a um nome que circula nos corredores da Gávea. Ainda que o Flamengo seja conhecido por reforçar seu elenco com craques de peso, a fala de Pedro sugere que sua própria presença ainda é considerada fundamental e que qualquer chegada externa precisa ser avaliada com cuidado. O impacto nas redes sociais foi imediato. Torcedores rubro-negros dividiram-se entre ansiedade, indignação e especulação, tentando decifrar quem seria o tal ele que poderia chegar ao clube. Entre os dirigentes, há quem veja a declaração como um jogo psicológico típico de quem sabe seu valor dentro do elenco. Para alguns analistas, Pedro aproveitou o momento para reforçar sua importância e, ao mesmo tempo, acender o debate sobre a necessidade de reforços para a temporada. Nos bastidores, há rumores de que reuniões reservadas já estão acontecendo para discutir movimentações estratégicas, e que a frase do atacante não será esquecida tão cedo. Enquanto isso, torcedores não param de imaginar cenários. Se o novo jogador realmente chegar, como será a reação de Pedro em campo? Será que a rivalidade interna pode gerar uma química inesperada ou atritos que comprometam a equipe? Em meio a esses burburinhos, o Flamengo mantém a postura de silêncio oficial, deixando que as especulações corram soltas. Enquanto isso, cada post, cada comentário e cada entrevista de Pedro ganha uma leitura dupla, 3 vezes mais interpretada do que o normal, transformando simples palavras em um jogo de xadrez que movimenta a expectativa da torcida e a tensão nos bastidores. Se há algo certo, é que a temporada promete surpresas, e a frase de Pedro parece apenas o começo de uma novela que ainda terá muitos capítulos. Entre rumores, expectativas e provocações, a Gávea se prepara para dias quentes, e os olhos do futebol brasileiro estarão atentos a cada movimento. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!